Panorama de mercado dia 30 de março, segunda-feira. Novamente é um dia de aversão ao risco lá fora. Os índices americanos caíram forte na sexta, caíram também na quinta e hoje mais um dia que começaram bem, mas entregaram aí uma performance negativa. A gente continua vendo a guerra escalar, incertezas em relação ao preço do petróleo que segue estressando, já alcançando patamares de 115 dólares. Isso traz uma dinâmica de realização nos mercados. Porém, como a Petrobras tem um peso muito grande aqui na nossa bolsa e a gente teve uma alta aí das empresas mais sólidas, Petrobras, Vale, VEG, Axia, Ambev, algumas blue chips ali apresentaram uma performance positiva. Hoje nosso índice terminou positivo, mas as incertezas sobre a guerra ainda seguem bastante latentes, o que está trazendo especialmente uma realização mais forte nos índices americanos. Impacta muito a inflação, esse petróleo para cima, o reajuste de preço é passado automaticamente para os consumidores, então a gente tem os índices americanos aí numa queda já forte desde as suas máximas. Aqui também, obviamente, a gente já vê o movimento de aumento dos combustíveis. Saiu uma notícia hoje que será repassado um aumento de mais de 50% na querosene de aviação, o que deve afetar muito aí preços de passagens aéreas e, consequentemente, trazer uma inflação mais forte para os próximos meses, o que dificulta a baixa da Selic aí pelo Banco Central. Tudo isso traz uma potencial realização para os mercados e o Brasil não está imune a isso, apesar de ter subido no dia de hoje. O Ibov, então, fechou com uma alta de 0,53%, depois da queda na quinta e na sexta, mas segue com uma dinâmica positiva em relação à mínima alcançada na sexta-feira da semana retrasada, no dia 20 de março, onde o Ibov bateu 175 mil. A gente veio na recuperação aí durante a semana passada, acabou fechando com uma alta na semana de 3% Ibov, apesar da guerra, apesar de todas as incertezas. E hoje, novamente, um dia de alta para o Ibov de 0,53. Temos aí uma dinâmica de uma resistência aqui na região dos 187 mil, que se rompida deve levar o Ibov a buscar a máxima histórica lá no 192 mil e a mínima do movimento em 175, que se perdida deve levar o Ibov a uma realização lá próximo do 166, 165 mil pontos. Então os próximos dias vão ser importantes para a gente observar se o Ibov vai voltar a ceder ou efetivamente vai conseguir um pivô de alta rompendo a região dos 187 mil. O S&P mais um dia de queda aí de 0,39, abriu o dia animado depois da queda forte aí de quinta e sexta, mas entregou o movimento, fechou aí nos 6.343 pontos, que é exatamente um ponto de fundo lá de agosto, Um ponto que eu marquei aqui, 6343, um fundo aqui de agosto, que respeitou, fechou exatamente em cima desse suporte. Caso venha a trazer uma realização nos próximos pregões, próxima região de suporte aí do S&P, 6.212 pontos. Tendência aí de forte queda no S&P. Dow Jones fechou em leve alta de 0,11, mas cedeu bastante da sua máxima, respeitou a região de mínima de sexta, está querendo perder essa região. Se a gente afastar o gráfico, o suporte ali imediato na região dos 45 mil, 44,5 e depois só lá para baixo, na região dos 43.700. A gente tem uma dinâmica também bastante forte na queda no Dow Jones. E o Nasdaq apresentou uma queda de 0,78%, fechando aos 22.953 pontos, respeitando aqui também, assim como a S&P, a região de fundo de agosto do ano passado. Perdendo essa região dos 22.900 pontos, tem a retração de 382, de toda a pernada de alta, lá próximo dos 22.500. Começa a trazer também uma tendência bastante relevante de queda, o Nasdaq 100. Falar um pouquinho do petróleo que vem com uma dinâmica de forte alta aí, com estresse na guerra, nos últimos pregões a gente voltando a ver o petróleo estressando bastante. A gente teve hoje um dia aí em leve alta de 0,55%, mas vem de três fortes altas, na quarta, na quinta e na sexta, voltando a flertar com a máxima do movimento lá em 119 dólares. Rompendo aí, a gente mira para a máxima de 2022, lá nos 133 dólares e depois
a região de máxima histórica do petróleo Brent, 146. Se isso acontecer, certamente a curva de juros deve responder negativamente, estressado, expectativas de inflação devem aumentar diante no cenário onde petróleo, que a mãe de todas as commodities, afeta de maneira muito grande a inflação. Então vamos ver se haverá algum acordo, se a gente vai ter alguma negociação aí que comece a andar entre Estados Unidos e Irã, mas ainda seguimos com muitas incertezas, o que pode continuar trazendo o preço de petróleo para cima. Minério de ferro, lá em Singapura, apresentou uma queda de 0,19, no aftermarket caiu mais, queda aí de 0,75, mas tem troca de contrato. Tá? Então, geralmente, na troca de contrato, a gente vê uma oscilação grande entre o fechamento e o after. A gente está no momento mais lateral do minério de ferro, caso venha a romper a região do 109, apronta para a próxima região de resistência no 115, e caso venha a perder essa região do 105, que é um suporte imediato, a gente deve voltar a ver o minério de ferro lá na região dos 102, 103 dólares. Metais preciosos, o ouro aí terminou praticamente estável, alta de 0,27, bastante volatilidade hoje, chegou a estar caindo bem, virou para alta, está terminando próximo do 0 a 0, a tendência é muito clara de baixa, respeitando a média de 9 no diário, especialmente se vier perder a região dos 4.370 dólares, deve mirar novamente para um teste da média de 200 lá nos 4.100 dólares. A prata apresentou uma alta de 0,42, também trazendo volatilidade, respeitando também a média de 9, tendência já de baixa, né, nesse curtíssimo prazo. Caso venha perder a região dos 66 dólares, deve mirar a mínima do movimento de março, onde bateu 61, e logo abaixo a média de 200 períodos nos 58 dólares. Criptomoedas, o Bitcoin, que hoje estava subindo bem, entregou boa parte das altas aí, com o arrefecimento do S&P, chegou a bater na máxima do dia 68.129 dólares, recuou, sobe no momento 0,97%, negocia 66.595 dólares. Tendência de baixa bem estabelecida, caso venha perder a região de 65 mil, pode vir visitar a mínima do movimento em 60 mil dólares. E o Ethereum também estava subindo bem, entregou um pouco da alta, mas sobe 2%. Se vier perder a região dos 1.900 dólares, deve mirar para a região dos 1.800 a 1.700, onde tivemos a mínima do movimento ali em fevereiro. Então, seguimos uma dinâmica bastante fraca para as criptomoedas, acompanhando agora um cenário de realização também nos índices americanos. Vamos ficar de olho nas notícias, né? A gente tem um mercado muito sensível a falas do Trump, a fala de porta-vozes aí do Irã, a fala relacionada à guerra. Então, qualquer notícia que saia, a gente pode ter bastante volatilidade, mudança de humor do mercado. Então, a gente tem que ter bastante cautela no mercado como esse, volátil, dependente de notícias, até que a gente veja um arrefecimento da guerra, algum tipo de acordo assinado aí para que a gente volte à normalidade, certo? Vamos ficar atentos então. Bom descanso a todos, vejo vocês amanhã. Valeu!